precisas para vocês, informações legais, informações contundentes. Já torço que você dê o seu like, aí que é muito importante para a gente ter mais visibilidade, para a gente poder ter mais pessoas assistindo e aprendendo temas importantes como esse. Hoje eu vou falar sobre antiparasitário, o vermífugo de rotina, né? Que existe uma recomendação para as pessoas, recomendação da Organização Mundial de Saúde, que diz assim: pessoas que morem em região de risco para parasitose intestinal deveriam tomar a medicação de amplo espectro a cada 6 meses, ou seja, 2 vezes por ano. E aí eu ouso, mais uma vez, a discordar dessa recomendação bianual, né, 2 vezes por ano, ou em média 1 vez por semestre, sobre o antiparasitário. Porque eu não acho necessário, não é bem assim. Precisa você raciocinar comigo e observar que determinadas medicações antiparasitárias têm ação antiviral, leia-se ivermectina, leia-se nitazoxanida. Eu adoto o seguinte critério: espero ter sinais e sintomas intestinais para fazer o remédio? Não, porque boa parte das pessoas que acabam tendo a parasitose, elas não têm sinais e sintomas sugestivos da infecção pelo parasita. Se eu perguntasse para você qual é a manifestação clínica mais comum no paciente que está com ascaris, com tricúris, é não ter manifestação clínica. Então, a grande maioria não tem sinais e sintomas. E o fato de não ter sinais e sintomas, pelo menos específicos, isso quer dizer que o parasita está lá muito bem obrigado, não fazendo mal nenhum? Não. Está espoliando a pessoa, está consumindo o sangue dessa pessoa, consumindo manganês, magnésio, está fazendo com que essa pessoa tenha uma perda nutricional, perda de vitaminas, que pode ser significativo. Mas nem sempre a gente relaciona essa queixa à parasitose intestinal. Antigamente, as pessoas diziam assim: é muito comum quando eu fazia consultório de pediatria, logo após setembro, né, que as crianças corriam no subúrbio do Rio de Janeiro para comer doce de Cosme e Damião, comia muito doce, a mãe dizia: meu Deus, doutor, ele comeu muito doce, e agora eu preciso dar um remédio para verme, como se comer doce causasse verme. Não causa, a não ser que o alimento doce esteja contaminado com um parasita. E algumas situações, alguns parasitas, eles também não são adquiridos pela ingestão do alimento contaminado, e sim por você pisar em locais sem a devida proteção, e alguns parasitas entram. É o caso do Necator, do Ancilóstomo, né? É o caso do Strongyloide, é o caso do Ascaris, que Ascaris é por alimento, mas é o caso de alguns parasitas que têm esse ciclo de entrando na sua pele. É o caso do Strongyloide e é o caso do Ancilóstomo, né, que é o Necator também, americanos. E esse Ancilóstomo, ele come muito, ele sai mordendo o seu intestino, se alimentando de sangue, e dependendo da quantidade de parasita que você tem, você acaba até tendo anemia. Inclusive aquele personagem do Monteiro Lobato, o Jeca Tatu, que tinha uma pele amarelada, que vivia com preguiça, que vivia dormindo, ele é um personagem que tem o amarelão por conta da anemia, que deixa a pele meio amarelada, meio sem cor, e tinha uma preguiça crônica por conta da anemia. Então esse protótipo, estereótipo de pessoas muito infestadas com um parasita, inspiraram inclusive Monteiro Lobato nesse personagem do Jeca Tatu. Por que eu não faço de rotina, né? Eu tenho muito cuidado? Não, eu como fora, eu como em restaurante, como self-service. Eu não sei os cuidados que essas pessoas tiveram no preparo desses alimentos crus,
Então eu acabo defendendo o uso bianual. Migovski, você falou que não defendia, agora defende? Não, só que eu não faço à toa. Ah, então você espera fazer exame de fezes? Também não. O exame de fezes é muito falho e teve o seu lugar ao sol quando você tem alguma queixa muito específica. Só que antigamente era muito importante porque determinados medicamentos eles eram voltados para um determinado parasita. Hoje, se você fizer o mebendazol, por exemplo, o albendazol, ou o que eu prefiro, a nitazoxanida, que é o mesmo que pega vírus da dengue, da zika, da chikungunya, influenza, da covid, eu acabo não fazendo na rotina, mas esperando uma oportunidade, como por exemplo, um quadro infeccioso viral. É muito mais comum você ter infecção viral e manifestações clínicas da infecção viral, 1, 2 vezes por ano, do que você ficar aguardando fazer uma medicação por conta de uma queixa ou de uma alteração intestinal. Então, eu acabo reservando o uso desse medicamento, nitazoxanida, no momento que o paciente tem algum quadro respiratório, já que a nitazoxanida tem uma ação de amplo espectro, não só para parasitas intestinais, mas também para infecções virais de via respiratória. Você está me entendendo? Eu não fico, está no mês de fazer a medicação. Não, eu espero a pessoa ter sinais e sintomas sugestivos de uma infecção viral e aproveito, trato aquela possível parasitose intestinal e trato aquela virose, com certeza. Então, eu acabo reservando nesses momentos. Nitazoxanida poderia fazer esse mês e o mês que vem, sem problema algum, mas acaba que você gasta dinheiro com medicamento. Então, se você falar assim, não, eu todo janeiro tomo remédio para parasitose intestinal e todo mês de julho, 2 vezes por ano, segundo a OMS. E aí, em agosto, por exemplo, você tem um quadro respiratório, acaba que eu vou de novo te orientar a fazer a mesma medicação. Então, eu reservo e não oriento na rotina, já que esse medicamento também pega outras infecções virais. Então, uma coisa que você não precisa ter medo é, eu tenho que fazer algum polivitamínico depois que eu fiz um antiparasitário? Não, não há necessidade. Era muito comum também, antigamente, as mães falaram assim, doutor, faz um remédio de verme para o meu filho, e depois faz uma vitamina, como se uma coisa estivesse ligada à outra, como se esse medicamento fosse muito forte e que fosse espoliar o paciente. Também não. São medicamentos que têm... Não confunda, por favor, o fato de ser de amplo espectro como sendo um medicamento muito forte. Esses são medicamentos, a nitazoxanida é um exemplo, a ivermectina também é outro exemplo, de medicamentos que têm um espectro amplo, mas que não agridem o organismo, como algumas pessoas podem imaginar. Os remédios para parasitose intestinal são bem mais seguros do que no passado recente. Então, assim, e como eu falei, de amplo espectro. Então, não há necessidade, a princípio, de você sair fazendo o exame de fezes, porque é um exame chato, desconfortável, né? As pessoas têm que ficar... Aquele MIF, por exemplo, que era coletar 3 amostras de fezes, colocar na geladeira. E, é desagradável isso. Coletar as fezes é desagradável. Me faz lembrar uma história verídica, que na época do Corpo de Bombeiros era obrigado a fazer exame de... Muito tempo atrás, tá? Décadas atrás, era obrigatório fazer o exame. E se você não levasse as fezes para fazer o exame, você tinha até alguma penalidade por isso. Imagina, pessoas que esqueciam de coletar ou pessoas que, na verdade, tinham dificuldade de coletar, e aí teve uma situação de uma obrigatoriedade dessa, onde um determinado cidadão, um determinado praça, em solidariedade aos demais colegas, ele compartilhou as fezes dele. Ele pegou, levou uma quantidade maior e saiu partindo e dividiu para um monte de gente, para que as pessoas não fossem penalizadas. Estou falando isso décadas atrás. E aí, para surpresa de quem analisou as fezes, a pessoa tinha um parasita chamado estrongiloide e foi uma epidemia, um surto de estrongiloide naquele quartel, porque todo mundo
mandou amostras das mesmas fezes, do mesmo cidadão, da mesma origem, para que as pessoas pudessem fazer o exame. Foi uma preocupação danada, se achou que pudesse ter alguma área contaminada naquele quartel, por conta de um número expressivo de colaboradores, de militares, com esse tipo de parasita semelhante. E depois, obviamente, se esclareceu o fato, e aí as pessoas foram tratadas de forma correta. Então, hoje em dia, a gente não tem aquela procura pelo exame de fezes como se tinha no passado, por conta do medicamento ser mais seguro, do medicamento ter amplo espectro e por você acabar tendo mais conforto. E por outro detalhe, não é só isso não, o fato do exame de fezes vir negativo não quer dizer que esteja negativo, pode estar negativo naquela amostra, ou ele pode estar parasitado, às vezes, com parasitas que não colocam ovos, que você vai detectar lá. E alguns parasitas, como é o caso do Oxiurus, ou Enteróbios vermiculares, que é o nome dele, que é aquele que dá muita coceira no bumbum, e que, com enorme frequência, o exame vem negativo. Então, assim, às vezes você considera muito mais a clínica que a pessoa está apresentando do que o exame positivo ou negativo. Então, em resumo, eu acabo não fazendo na rotina e acabo prescrevendo o nitazoxanida no momento de uma infecção viral, já que esse medicamento tem tanto ação antiparasitária como tem ação antiviral, então eu me dou o luxo de não fazer na rotina, e sim quando a pessoa tem um quadro respiratório. Aí eu mato 2 coelhos com uma única cajadada. Eu acerto 2 alvos com um único tiro. Essa que é a verdade. Então, se alguém gostou dessa live, por favor, dê o seu like, de 0 a 10 qual é a minha nota. Compartilhe esse vídeo, nós estamos bombando aqui no meu canal, graças ao seu compartilhamento, é você que tem me ajudado. Eu estou aí cada vez mais próximo dos 500 mil inscritos no canal. Vou sim promover uma caminhada nesse dia. Eu estou organizando isso, daqui a pouco eu vou trazer para vocês novidades acerca disso, mas a ideia é fazer uma caminhada no centro do Rio de Janeiro e nesse mesmo momento ir para um auditório, bater um papo, fazer uma palestra para quem estiver lá, e essa palestra ser transmitida via online em tempo real, uma ferramenta chamada webinar, onde todo mundo vai poder assistir esse bate-papo e as pessoas nessa presença, né, nesse evento presencial. Tá certo? É isso aí, gente. Fique aqui, fique bem, fique com a gente e compartilhe esse vídeo, porque informações de qualidade como essa servem para minimizar dor, sofrimento, sequelas, internações e mortes, e também fazer com que você gaste dinheiro com o medicamento de uma forma mais racional. Porque de outro jeito, né, aquela coisa da rotina, sem ter um motivo para fazer, acaba que se você fizer a medicação hoje, porque eu tomo a medicação toda segunda quinzena de março de cada ano, aí você toma hoje a medicação, aí daqui a 15 dias você pega a dengue e vai ter que repetir a medicação. E aquela medicação que você está fazendo para dengue, aquela medicação que você está fazendo para infecção viral, até num esquema um pouco diferente, porque quando você faz como antiparasitário, você toma nitazoxanida de 12 em 12 horas por 3 dias. Quando você toma essa medicação como antiviral, por exemplo, para dengue e para outras infecções, o tempo de administração acaba sendo de 8 em 8 horas, às vezes tudo bem de 12 em 12 horas, mas não menos do que 4 ou 5 dias. Então, quando você trata um paciente com dengue com essa nitazoxanida, você acaba tratando por tabela, obviamente, algum parasita que ele tenha. Então, esse ano mesmo, eu tomei nitazoxanida por um quadro respiratório, e aí eu acabei não só tratando esse quadro respiratório, essa virose, como por tabela tratei uma possível parasitose que eu poderia ter ou não, por conta de estar comendo fora com enorme frequência, e mesmo que a gente come em casa, às vezes pode passar aí alguma coisa, né? A gente não sabe o que está acontecendo. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado realmente, que vocês compartilhem essa live. Então, para encerrar mesmo,
fique aqui, fique bem, fique com a gente. E aí, mais um brinde aqui de água, né? Do Amigo Office, que é o nosso podcast que a gente faz no Jornal e TV Correio da Manhã. Beijo e até breve. Tchau, tchau.